Bom, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, nossos amigos da online, da internet, né, internautas. Estamos aqui reunidos para mais uma palestra na Casa do Caminho. Primeiro, para quem vem pela primeira vez, vamos passar os avisos dos trabalhos da nossa casa. Temos trabalhos às segundas, terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Tá ok? Tá ligado? Bom, segundas, terças e quintas, às 8 horas da noite, às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, aos sábados, às 17 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã, com evangelização infantil. Aos sábados, cada 15 dias após a palestra, nós saímos para distribuir lanches e sucos para os moradores de rua aqui na Estação Santana do metrô e imediações. Todo segundo sábado de cada mês é distribuído cestas básicas para famílias cadastradas aqui no centro, né? Quem quiser contribuir com algum produto não perecível, vocês podem trazer. No caso, os itens da cesta básica de itens não perecíveis. O que mais temos aqui? Outra coisa que eu sempre costumo ressaltar, a importância que se deve fazer, acho que todos vocês já fazem, do Evangelho no Lar. Que é reunir a família pelo menos uma vez por semana. Pelo menos isso demora o quê? De 10 a 15, não chega a 20 minutos no máximo. Onde cada membro da família distribuímos as tarefas. Um faz a abertura, o outro faz a leitura de um trecho do Evangelho, o outro faz os comentários. Todo mundo pode interferir. Depois fazemos as orações, fazemos as doações, no caso a prece e o encerramento. Isso demora 15 minutos, no máximo 20, uma vez por semana. E faz muito bem, traz muita paz e harmonia dentro do nosso lar e das nossas vidas também. Eu falo isso de coração porque nós fazemos em casa, com a família. Reunimos num dia que estão todos no mesmo horário, pelo menos, para resolver isso. Bom, agora no nosso caso, aqui vamos então nos concentrarmos, agradecermos a Deus pelo dia de hoje, por mais um dia de trabalho, para a graça de estarmos vivos. Pedindo a Deus que abra o nosso coração para recebermos as benesses do céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. A nossa palestra de hoje, o tema é Perante a Dor, item 45, do livro Um Modo de Entender, de Hamed e Francisco do Espírito Santo. Nosso colega Gerson, com a palavra, por favor. Boa noite, amigos. Os amigos que estão em casa também. A conversa que nós vamos ter essa noite, conforme o Nelson já adiantou, trata do nosso comportamento perante a dor. E a primeira coisa que nós gostaríamos de deixar claro, e que muitas vezes nós somos muito simplistas na abordagem com respeito à dor, é simplificar muito a dor. Tratá-la como se ela não existisse. E na verdade aqui nós não estamos querendo diminuir a dor, mas sim respeitar a existência dela, respeitar a sua intensidade e respeitar mais ainda o nosso interesse em procurar entender a razão da dor. Porque na medida em que nós entendemos determinadas dificuldades, determinadas vicissitudes que acontecem na nossa vida, nós vamos conseguindo nos tornar mais fortes, nós vamos conseguindo nos tornar mais preparados para lidar com aquela matéria, com aquele ponto que não está fazendo bem para nós em determinado instante da nossa vida, seja sob o ponto de vista da saúde do corpo físico, das obsessões, dos problemas financeiros, dos problemas de trabalho, dos problemas de relacionamento, as dores de uma maneira geral.
Porque quando nós entendemos, e existe aí um provérbio bastante popular, que a gente vai tomar liberdade aqui de usar, quando nós entendemos os nossos inimigos, entendemos as suas forças, nós sabemos melhor lidar com ele. Nós não abrimos a guarda em demasia para não sofrermos os prejuízos, mas necessariamente nós não precisamos atacar. Nós podemos nos esquivar de determinados perigos, de determinadas situações, de uma maneira habilidosa, de uma maneira tranquila e não covarde. Esquivar não é fugir. Esquivar é não tornar com que aquilo seja mais forte, sem nós termos a habilidade de lidar com aquele determinado problema. E a lição, ela nos chama muita atenção a respeito de quando nós temos o comportamento de aceitar a dor de uma maneira passiva ou de uma maneira desanimada e quase muitas vezes que irresponsável, quando nós entregamos tudo na mão de Deus. Eu estou com esse determinado problema aqui, então nós vamos orar, nós vamos à casa espírita, que é muito bom, e vamos entregar na mão de Deus. Isso é bom, mas não é só isso que nós devemos fazer. Nós devemos, na medida em que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos preparando, e isso aqui que nós estamos fazendo faz parte de uma preparação nossa. Aí sim nós devemos atacar, mas sob o ponto de vista agora raciocinado, ligado à razão, juntamente com a nossa fé, de uma maneira inteligente, aquele ponto que a gente precisa abordar. Muitos de nós aqui já teve a oportunidade de ouvir, de verificar e eventualmente de participar, e hoje esse é quase um tema corriqueiro em todos os pontos da sociedade, quando nós estamos tratando de sustentabilidade. Então todo mundo falou de sustentabilidade. Então nós vamos comprar lâmpadazinhas econômicas para ajudar na economia da luz elétrica e consequentemente na economia das águas, e quando a gente faz isso nós contribuímos para o meio ambiente, para a preservação dos peixes, que serve de alimento para os ursos e vai por aí afora. Por uma simples compra de uma lâmpada. Hoje nós já temos vestimentas que são feitas quase com exclusividade, algumas com exclusividade, para curiosidade nossa, de resíduos de garrafas PET. Essas que a gente vê boiando por aí ou jogadas pela rua. E quando a gente olha uma garrafinha dessa na rua, principalmente esses dias atrás é que choveu bastante, e quando a gente bate o olho nela assim numa primeira visão, não nos dá exatamente uma boa impressão. Normalmente ela está suja, está num lugar desagradável, está jogada no rio já que já está poluído por si só. Ela vem acompanhada de outros dejetos e não é uma coisa que nós gostamos de manipular. Mas existem pessoas que resolvem, ao invés de se afastar daquilo, de fugir, de ter distância daquilo, e tentar olhar aquilo como se fosse uma matéria-prima, que na verdade é, ou seja, uma substância que pode ser transformada em benefício de um produto um pouco mais elaborado. E aí o pessoal pega aquilo, tem aquele que cata, tem aquele que trata, tem aquele que limpa, tem aquele que faz tratamentos químicos e tem aquele que começa a fazer as transformações para os nossos tecidos. E alguns, por sinal, são bastante confortáveis. E a gente fala assim, poxa, mas não é possível. Como é que a gente pega um objeto daquele e transforma numa vestimenta? Então eu vou começar a tomar cuidado hoje e não vou vestir qualquer coisa. E a gente começa a perguntar, e a água que nós bebemos? Nós temos rios passando aqui na nossa cidade. Mais de um. Tem uns 3 aqui bastante pertinho e o que nos parece, segundo as notícias que nós temos, não são exatamente exemplos de águas limpas. E que evaporam. E até hoje nós não recebemos nenhuma informação ainda que quando se transforma aquilo em gás, em vapor, ele sai totalmente despoluído. E quando forma as nuvens, são formadas também as precipitações. Essas que a gente ouve no rádio aí.
E ela não cai de novo exatamente no rio. Ela cai onde ela quer. E cai na represa. E na represa, por tratamentos químicos, muitas vezes, tão quase que similar ao tratamento da garrafa, evidentemente com cuidados diferentes, nós acabamos depois transformando essa água em algo que nós ingerimos. Tratada, evidentemente, na forma pura, na forma de refrigerante, na forma de sucos de fruta e na forma de tantos outros produtos. Conseguimos transformar determinada coisa, nessa parte específica com o auxílio da própria natureza, em algo palatável e algo que nos faz bem. E quando nós fazemos isso através da coleta seletiva no nosso prédio, no nosso condomínio, nos nossos escritórios, e a gente recebe aquelas mensagens lá, pense antes de imprimir, e a gente pega o papelzinho, não joga no lixo, joga numa caixinha específica porque aquilo vai ser reciclado, nós estamos exatamente fazendo isso. Estamos transformando coisas que há pouco tempo atrás nós olhávamos como algo descartável, e em algumas situações até com determinada repugnância, porque não nos fazia bem, e verificamos que ao nós atacarmos aquilo de maneira inteligente, enfatizando mais uma vez, nós conseguimos fazer com que aquilo virem produtos de utilização ao consumo humano, e quando nós fazemos isso, a gente tira dejetos da rua e ajudamos a conservar o nosso planeta, porque a cada coisa que a gente recicla, a gente, além de tirar o lixo da rua, a gente deixa de pegar nas suas origens primárias, ou seja, nas águas, nas árvores que um dia virarão papel, talvez, lá na natureza. Conseguimos transformar. Vamos começar a transformar o nosso mundo num mundo melhor. Talvez estejamos um pouco atrasados, mas existe essa preocupação hoje na medida em que a gente começa a olhar os polos aí se derretendo e coisas do tipo, que começa a trazer preocupações a toda a humanidade, a todas as organizações, sejam elas nas indústrias, nas escolas, nas famílias, em todos os pontos da nossa família. Paulo aos Romanos disse lá um tempão atrás exatamente a mesma coisa. Não vos conformeis com o mundo que vive, mas transformai-vos. Transformai o mundo. Não adianta nós, perante a situação difícil, cruzarmos os braços e falar, isso é coisa que Deus está mandando, certamente essa população aqui, que eventualmente nós estejamos inseridos nesse grupo, fizemos coisas não tão agradáveis ou não tão positivas em épocas passadas, e hoje nós estamos vivendo essa experiência aqui negativa, porque isso faz parte da nossa evolução, isso vai fazer muito bem para nós. Se ficar de braço cruzado e lamentar pelaquela situação difícil, não vai melhorar quase nada. A habilidade está em encarar aquilo com dignidade, encarar aquilo com proeza, encarar aquilo de cabeça em pé, por mais difícil que seja a situação, e nós sabemos que são difíceis muitas vezes, porque todos nós temos os nossos movimentos, os nossos instantes de vacilar, mas eles podem ser instantes e não o todo do nosso pensamento, o todo da nossa vida, e rapidamente a gente retomar o curso daquela situação e falar, opa, deixa eu tomar destino aqui. Quem já assistiu aí o filme do Chico Xavier, que começou na Sexta-feira Santa? Muitos de nós já assistiram. Então aquela história verídica, ele no avião, não foi isso que Emmanuel falou para ele? Chico, morra com dignidade. Não é isso? Que vexame é esse? Você, ainda mais você, morre com dignidade. O Chico deu uma vacilada ali no susto. Ou seja, isso é prova cabal que existem situações das nossas vidas que realmente nos assustam, que realmente nos tiram do nosso centro, tiram do nosso eixo, e a gente dá aquela vacilada. Mas na medida em que nós estamos vigilantes e que nós acreditamos, no caso específico do Chico Emmanuel, né, que é um benefício extraordinário, e que nos vem chamando a atenção, como se fosse uma intuição que nós também recebemos, peraí, acorda. Acorda que tem jeito. Tudo dá para transformar. E nós aqui, talvez os mais experientes, para não falar mais velhos, fica feio, não,
professor Américo, não fica bom para nós todos, né? Os mais experientes, quantas experiências nós tivemos desde a nossa infância e que estávamos em situação de desespero. Na primeira prova do primário, eu falei assim, hoje eu estou frito, não vou sair dessa aqui. Nunca mais vou conseguir alcançar a faculdade, porque dessa aqui eu não passo. E a gente fugia da escola. Vamos fugir e passar para outra? Não dá, tinha que dar uma encarada. Podia não ir tão bem, passava raspando, repetia de ano, ia lá e de repente nós estamos aqui. E quantas outras situações? De sustos, de doenças, de preocupações que nós já passamos. E que muitas vezes, após passado o instante, a gente começa a olhar e fala, poxa, mas olha, a gente foi até quase que infantil, faltou maturidade. Se acontecesse hoje de novo, com a experiência que nós já tivemos no passado, nós seríamos mais hábeis para tratar aquilo com mais profissionalismo espiritual, com mais habilidade, com mais experiência, com mais equilíbrio. E enquanto às vezes nós somos surpreendidos na nossa vida, por falta de vigilância, pelos nossos desequilíbrios. Em quantas situações nós saímos da casa espírita e somos surpreendidos pelos semáforos aí fora, e toda aquela orientação e aquele clima gostoso que nós criamos e trouxemos à nossa volta, sai tudo pelo dedão no pé, porque a gente está bem vigilante. Não pode acontecer? Evidentemente que pode. Afinal de contas, somos espíritos imperfeitos em aprendizado. Esse que é o importante termo. Em aprendizado. E na medida que a gente dá a suposta pisada na bola, mas rapidamente nós nos conscientizamos daquilo e tomamos um caminho melhor, nós estamos progredindo. A parábola lá do filho pródigo não fala exatamente isso? O filho pródigo não virou de costa para o seu rei, para o seu pai, e saiu para outros países, para outras planícies, levando o que ele julgava que era seu para tentar a sorte? E esbanjou tudo aquilo, virou as costas para Deus, talvez, para a sua religião, para o seu suporte espiritual, e foi lá fora tentar a sua vida de uma maneira diferente. Quando chegou lá, cometeu os exageros, não suportado por aquela assistência que ele vinha recebendo ao longo do tempo, caiu em erro e resolveu voltar. Voltou arrependido. Já não se julgava mais, inclusive, digno de ser filho daquele pai, que ele um dia disse que ia embora e ia cuidar da vida dele. Mas o pai, percebendo aquilo e vendo que a resignação estava realmente presente no seu coração, a vontade de se transformar estava realmente presente no seu coração e não era conversinha, abraçou ele e falou, vem cá, vamos fazer uma festa. Traz lá o bezerro cevado aqui, vamos fazer uma festa hoje aqui, chama todo mundo. Porque ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E aquele outro irmão que estava lá há tantos anos, nunca tinha dado uma pisadinha na bola. Ia para o centro espírita toda quinta-feira. Chegava em casa, fazia o evangelho toda segunda, não importa o dia. Fazia passe, distribuía alimentos. Fazia tudo bacana. Trabalhava, não falava mal de ninguém. Mas quando ele viu aquele irmão chegando, ele falou, espera aí, assim não tem graça. Eu estou fazendo aqui tudo bacaninha aqui, com o senhor, e me vem esse que pisou na bola lá fora, e vai ganhar o bezerro, e eu nem um cabritinho magro. E muitas vezes nós pensamos assim, quando a gente vê o carro novo chegando na casa do vizinho. Ou a gente percebe a entidade espiritual de alta envergadura, dá mais assistência para outra criatura que não seja lá. Puxa, mas eu que estou aqui no centro, sou dirigente, e me vem essa entidade e dá assistência para aquele ali que só pisa na bola, conheço a vida dele. E aí nós nos lembramos de Jesus, quando comentou sobre Zaqueu, para os apóstolos, não, espera aí, tem que dar remédio para quem está doente. Vocês estão bons. Compartilhe comigo dessa alegria. E foi exatamente isso que o pai falou para o filho que estava ali do lado dele. Não reclame que você não recebeu nada. Você já vem recebendo há muito tempo.
Você está ao meu lado. Fique alegre e receba comigo seu irmão. Porque na medida em que nós vamos fazendo isso, nós vamos tirando, se assim fosse o caso, malfeitores da sociedade que podem ser traduzidos em perigos para nós mesmos lá fora. Na medida em que nós vamos trazendo essas pessoas ao nosso meio, na medida em que nós vamos trazendo todas essas problemáticas para serem transformadas e para serem tratadas no nosso ambiente, na medida em que o nosso pai começa a perceber naquela criatura a vontade verdadeira de querer se transformar. E quando nós recebemos essa sinalização do nosso pai, nós temos que estar com ele. Porque senão não vale a pena. E pouco adianta nós vibrarmos daqui a pouco aqui pela paz no mundo, se a gente sai depois e a gente só cuida do nosso pedacinho. Que mundo é esse? O meu mundo, o nosso mundo? Não. O mundo dele, do nosso pai, é muito mais amplo. E a esse mundo que nós estamos vibrando para a sua transformação. E a esse mundo que Paulo chamava a atenção na sua carta aos Romanos, desde lá de perto, de lá de longe. Não pode cruzar os braços. Tem que trabalhar para tentar transformar. Essa é a nossa habilidade e esse é o nosso papel. Todos nós somos discípulos. Todos nós somos trabalhadores. Todos nós estamos, se assim fosse, sobre as muralhas desse reino, protegidos pelo nosso Pai, pelo nosso Rei, que cuida de todos nós, mas Ele quer pessoas que trabalham. Cada um com a sua enxada, cada um com o seu arado, cada um na sua atividade, trabalhos menos leves para trabalhos mais softs, de acordo com o merecimento, mas o conjunto que faz a força. O conjunto que vai fortalecendo esses ensinamentos que ele deixou impregnado dentro de nós. No entanto, o inverso é exatamente verdadeiro. Na medida em que nós vamos nos conectando naquilo que não é tão bom, esse mesmo mundo vai se tornando não tão bom conforme a nossa vontade. E por isso que Paulo insistia. Transformai o mundo que vocês reclamam. Transformai essa situação. Não cruze seus braços e não caia em desânimo. Tem uma historiazinha no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, que ela se chama Rendição. Talvez aqui alguns de vocês conheçam. E ela conta a história de história bastante atual, bastante verdadeira. E ela conta uma passagem de um irmão que ele devia 500 mil reais. É dinheiro pachudo, né? Deve 500 mil. Mesmo para quem tem, é um monte de dinheiro. E ele não conseguia recurso para pagar aquilo. Eu estava nessa situação assim de desespero quase que total. E começou a ter uma vontade de orar, mas não conseguia. Porque outras influências eram chegadas a ele para dar término àquela situação toda, através do suicídio. E ele comentando isso com um amigo, esse amigo convidou ele para que ele fosse a uma determinada casa espírita e ele aceitou o convite e foi lá. E ele já no caminho foi pensando o seguinte, como muitas vezes nós pensamos, eu vou lá, tomo 2 passes, aí na quarta-feira passo ali na estação do metrô, compro o bilhete e está os 500 mil na minha conta, paguei tudo. Estou resolvido. E não é assim que muitas vezes nós nos comportamos com a dor, com a doença, com a dorzinha no fígado, com o dedinho inflamado, com o filho problema. A gente fala, agora vou sarar imediatamente. 500 anos plantando coisas negativas, a gente chega aqui 2 passos e resolveu tudo, vamos transformar essa coisa. E ele foi lá, o nosso irmão sentou, começou o trabalho espiritual, até que o mentor se manifestou e se dirigiu a ele. Quando se dirigiu a ele, o Avelino falou assim, Avelino é o nome dele, falou assim, agora vou passar a noite aqui ouvindo bons conselhos. E o mentor, certamente tinha bastante coisa para fazer, foi bastante objetivo. Irmão Avelino, 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, 1/4 de hora, é suficiente para transformar o destino de qualquer um. Escute Jesus no seu evangelho dentro da sua própria casa. Escute Jesus, perceba as coisas que estão à sua volta. Perceba o suporte que você já tem e as coisas que estão ao seu lado.
E aí a gente sentado aqui, eu em pé, a gente poderia imaginar o seguinte: quantas coisas boas nós já temos? Quantos de nós conseguiram vir aqui hoje andando, enxergando, falando, ouvindo, né? Alimentados, alguns um pouco menos, outros um pouco mais, tendo uma casa para retornar, tendo uma família, nem que for para brigar quando chegar lá, mas tem. Ter um emprego que mesmo que não goste, mas ele está esperando a gente lá amanhã. Um chefe que só dá trabalho, mas ele existe. E quantas pessoas queriam ter exatamente esses problemas que nós temos e não tem oportunidade de estar aqui? Então a gente já tem um benefício, uma montanha de benefício. E era exatamente o que a entidade espiritual estava falando para Avelino. Presta atenção. Ele saiu de lá assim angustiado, falou: poxa, mas vim aqui e só isso? Um quarto de hora, evangelho dentro de casa, que coisa. Bom, foi para lá desanimado, falou: acho que eu vou ter que dar aquele outro caminho, me parece ser mais prático, né, do suicídio. E ele no ponto do ônibus, enquanto aguardava o ônibus foi chegando assim, viu um caminhão em sentido contrário, o farol do ônibus bateu no para-choque do caminhão e tinha lá uma frase assim: Deus viaja conosco. Ele começou a rir, esse pessoal também, isso é coisa de caminhoneiro, tem que escrever, e escreve essas bobagens, e fui escrevendo, e não deu bola. Foi para casa. Chegando em casa, a esposa que já o esperava falou para ele: Avelino, meu querido, esposa muito boa, tem uma carta aqui do nosso amigo para você, preocupado com você, que soube que você estava passando uma situação difícil. Ele abriu a carta, primeira frase: querido Avelino, que Deus esteja contigo. Ele dobrou a carta e guardou. Falei: esse pessoal está exagerando com a religião, já não estou suportando mais. E o problema que é bom dos 500 mil está aqui me atordoando, e esse pessoal falando de Deus toda hora. Eu quero é pagar a conta, não quero ver Deus. Quero ver o gerente do banco que me dá uma montanha de dinheiro, eu vou lá e liquido esse problema. Eu quero um médico que eu chego lá e me arranca a doença. Eu quero o passe que me tira o obsessor e amarra ele assim, não deixa ele voltar mais. Eu quero o médium que transforma o meu filho hoje. Chega em casa, é outro filho. Ou esposa, ou marido, ou chefe, ou emprego, seja lá o que for. Quando a gente pensa curto, para quem vai viver a eternidade. A esposa foi dormir, ele estava meio desconfiado que ela estava lendo o evangelho, quando ele olhou assim em cima da mesa, tinha um evangelho novo ainda. Por curiosidade, não por vontade de ler, ele foi lá e abriu Carta de Paulo aos Romanos. Que Deus dê suporte, a gente está atualizando a linguagem aqui, que Deus dê suporte a todas as aflições. Aliás, Carta de Paulo aos Coríntios. Aí ele fechou o evangelho. Quer saber, eu vou assistir um pouco de televisão. Assistiu lá um pouquinho de televisão, repórter antigo, famoso. Quando foi fechar o programa, boa noite a todos, que Deus esteja com todos vocês. Ele falou: quer saber agora? Acabou. Foi para a cozinha, pôs um pouco de cerveja, pegou um líquido daqueles bem corrosivos, aqueles que não tem chance, não adianta fazer lavagem estomacal, nada, que vai morrer no transporte, não vai ter jeito. Decidido. E vou resolver essa parada agora. Mas de repente ele olhou assim no armário, tinha uma pipa essas que os meninos gostam, que era do filho dele, Ricardinho. Ele falou: eu vou lá dar um beijo no Ricardinho antes de eu tomar essa atitude. Deu um beijinho na esposa e foi dar um beijo no Ricardinho. Quando ele se abaixou na cama para beijar o Ricardinho, com um copo na mão, a cama estralou e o Ricardinho assustou. Quando assustou, deu um pulo na cama e bateu no copo, o copo quebrou e estilhaçou pelo chão. E o Ricardo falou para ele: papai, estava esperando você para te dar uma notícia. Hoje eu fiz meu primeiro ditado na escola, sem nenhum erro. Eu escrevi: Deus é fiel. Aí ele falou: bom, agora não tem mais jeito, né? Quebrou o copo, acabou se convencendo. E ele foi tratando a vida dele. Acordou de manhã com 500 mil na caixa do correio? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Mas abriu a sua mente. Entendeu que não estava desamparado. Entendeu que havia muitos recursos à sua volta e que, apesar da dificuldade não ter sido eliminada, pelo menos naquele instante,
ela poderia ser tratada. Ele lembrou que ele tinha amigo, ele lembrou que ele tinha centro espírita, ele lembrou que podia ver os para-choques dos caminhões, ele lembrou que tinha esposa, que tinha filho, ele lembrou que tinha suporte, e ele não tinha conseguido enxergar. E muitas vezes nós, e é claro que nós estamos generalizando, nós esquecemos de todas essas coisas ao acordar de manhã. Porque dentro do nosso mau humor, que muita gente, aliás, isso tem até estudo científico para isso, pelo menos dizem que tem, acordam de mau humor, maltratando aqueles que estão à sua volta, e as pessoas que estão à volta têm que entender, não, isso quando você já sabe. Você já sabe que quando eu acordo, eu sou assim mesmo. Eu só desperto para a vida às 10 horas da manhã. E das 7 às 10, se a criatura levantou às 7, o mundo tem que entender que ele é especial. E se todo mundo fizer isso, imagina o que seria do mundo entre as 7 e as 10 horas da manhã. Mas felizmente tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que são diferentes. Tem pessoas que só brigam no trânsito. Tem outras que são diferentes ainda, que vão fazendo orações até o local de trabalho. E quando chega lá, só briga com o funcionário. Tem outras que são mais diferentes ainda, que saem de casa sem maltratar ninguém, que tomam o seu café com tranquilidade, com equilíbrio, que consegue, seja através dos coletivos ou dirigindo seu próprio veículo, chega no local de trabalho com cuidado, faz a sua prece e põe na sua cabeça: hoje eu vou ter um dia difícil, provavelmente, de acordo com as tarefas que eu deixei ontem aqui para fazer, sejam elas quais foram, mas eu vou ter que encarar, porque nesse lugar aqui que nós estamos, além do salário, que pode ser muito pouco, uma montanha ou um cisco, muitas pessoas, talvez mais merecedoras do que nós, gostariam de ter essa oportunidade aqui e não as têm. Muitas pessoas gostariam de voltar depois dessa jornada dura de trabalho aqui para sua casa e ter a esposa, o filho esperando e não os têm. Muitas pessoas gostariam de ter essa infinidade de recursos que nós temos e não os têm. E na medida em que nós vamos reconhecendo isso, mesmo com as nossas dificuldades, que elas vão aparecendo de maneira edificante na nossa vida, sejam elas quais forem, e nós os espíritas, se estivermos vigilantes, a gente trata isso de uma maneira muito simples, como a gente disse no começo. Eu bati o dedinho aqui porque no passado eu devo ter arrancado o pé de alguém, então agora é assim mesmo. Não. Eu vou tratar do dedinho, vou comprar um sapato mais confortável, vou enrolar ele, vou passar pomada, do vovô Pedro, coisa do tipo, vou no centro mandar benzer, vou fazer qualquer coisa. E depois que o dedinho estiver enfaixado, eu vou trabalhar, esquecer desse problema aqui. Porque eu tenho muitas outras coisas para fazer. Porque nós somos muito mais úteis para o nosso Pai Criador do que ficar presos aos nossos problemas, esquecendo de transformar o mundo. E lá fora, e quando a gente fala lá fora, imaginando o nosso planeta lá fora, tem um vestibular pesadíssimo de gente querer chegar aqui. E enquanto nós estamos cursando, a gente tem que caprichar. Porque depois que perder a vaga, não vai ser muito simples passar de novo. Aproveitar essa oportunidade. Aproveitar esses benefícios que nós temos na nossa vida. Transformar esses conhecimentos que nós já temos em algo útil, em algo de trabalho. Mas eu não tenho saúde, eu não tenho varizes, não posso andar, não posso distribuir alimento, não posso... Mas pode orar, mas pode vibrar, mas pode costurar, pode fazer crochê, pode fazer N coisas, pode ouvir, pode dar passe, pode fazer uma infinidade de coisas. É só olhar à nossa volta. Começar a transformar um pouco daquilo que a gente conhece em trabalho de transformação. Porque na medida em que nós vamos fazendo essas transformações, estamos insistindo na transformação do nosso planeta, do nosso mundo, por assim dizer, nós só vamos conseguir fazer isso se a gente estiver se transformando a si próprio. E aí o trabalho é duplo. O resultado é duplicado.
e vai se multiplicando geometricamente. 2 vezes 2 são 4, que vezes 4 são 8, que vezes 8 são 64, e vai por aí afora. Se multiplicando na medida em que a gente vai deixar isso aqui andar solto. Exatamente como as coisas negativas podem se multiplicar também. Não faz muito tempo nós ouvimos de um outro amigo que ele deu um exemplo assim bastante simplório, assim, bastante simples, e que fez marcar a nossa mente. E ele falava assim: quando nós detemos alguma coisa boa, e se essa coisa boa for amor, a gente tem que deixar multiplicar como se fosse fofoca. Nós temos o prazer de fazer aquilo sair e sair multiplicando. Se assim formos, é claro. Multiplicar a notícia, fazer com que ela se divulgue, ela saia impregnando as pessoas. Mas eu tenho dificuldade para falar, tenho dificuldade de divulgar a palavra do nosso mestre através da nossa oratória, através das nossas colocações, tenho dificuldade de termos, de construção de frases, dificuldades de presenciar, não tenho uma boa aparência, não tem nada. Mas tem coração, tem amor e tem uma coisa maior que tudo isso: a exemplificação. E através da exemplificação, as pessoas que estão à nossa volta, quando nós conseguimos, mesmo diante das dificuldades, encará-las da maneira que tem que encarar, com as dificuldades que elas existem, com a dor que elas estão presentes, mas juntamente com isso, nós termos a maturidade espiritual para entender e junto, na mesma atitude, no mesmo tempo, trabalhar de acordo com os recursos que nos são doados, nós estamos certamente no caminho certo. Estamos certamente no caminho verdadeiro da transformação do nosso mundo. Muita paz. É isso. Sim. Bom, se alguém tiver alguma pergunta aqui para o Sr. Gerson. Sr. Gerson. Não, é o seguinte, a dor não faz a humanidade progredir, e para nós espíritas não é através da dor que vamos entrar no mundo regenerado. É. Desde que a gente encare a dor como oportunidade de melhoria. E aí, felizmente ou infelizmente, nós temos tido exemplos em vários lugares do nosso planeta. Vários lugares do nosso planeta. De situações que estão ocorrendo assim, que são chamamentos de atenção. É só a gente dar uma olhada assim no movimento de solidariedade para um monte de gente sair lá correndo atrás e tentar levar algum tipo de benefício a essas criaturas que passam por aquela situação. Talvez essas pessoas, talvez, não é uma afirmação, não estejam tendo oportunidades não marcantes para despertar essa vontade dentro de si. Então esses fatos aqui são oportunidades para elas também. Mas nós que temos o entendimento e que a dor está pertinho da gente, com nós mesmo, com as criaturas que nos buscam socorro, pode começar a trabalhar agora. Não precisa esperar terremoto, catástrofe, nada. Dá para começar hoje. Também tem uma pergunta, ou seria uma afirmação que é através dos caminhos que conduzem a Deus, ou pelo amor ou pela dor. Mas a pessoa vem. Se não vem pelo amor, quer dizer, de livre e espontânea vontade, mas vem pela dor. Né? É isso mesmo. Através do sofrimento. Felizes daqueles que estão aqui em pé, ou estão aqui sentados, que foram trazidos a esta casa ou qualquer outra casa, porque estava só com vontade de aprender. E que vieram de livre e espontânea vontade. Normalmente não. Normalmente não. A gente foi alguma coisa que nos chamou, foi um alerta, cada um dentro das suas privacidades, mas cada um recebeu o convite de uma maneira diferente. E nós estamos aqui encarando. Mais alguma pergunta? Então, essa passagem do filho pródigo também, e aquele irmão que estava junto do pai, como você estava falando, ele não chegou a aquilo que seria o desejável, né? Eliminar o egoísmo. Ele ainda
Então, é que a gente vê a chaga da humanidade ainda, o que detém e atrasa a humanidade é o egoísmo, não é? O egocentrismo mesmo da criatura. Quer dizer, se ele está junto com o Pai, naquele momento a gente sabe que a palavra representa Deus ali, né? Que quer todas as suas criaturas felizes. Que aquela criatura que estava desgarrada, nada mais é que o Filho de Deus, né? Que deu as cabeçadas pelo mundo. Isso mesmo. E no fundo, você acabou se arrependendo e pegou novamente o caminho certo. É né? verdade, é isso então, ele mesmo. devia ser recebido pelo irmão com muito amor, com muito carinho, mas não foi isso que aconteceu. Ele achou que ele teve muita regalia, o irmão achava que ele teve muito mais regalia do que ele. Sendo que ele estava lá, como o caso daquela passagem do Marta e a Maria, né? Que uma recebeu toda aquela instrução de Jesus, a outra se preocupando com as tarefas domésticas. Né? No entanto, aquela estava junto de Jesus, você já imaginou? Recebendo as lições ao vivo. E a outra se preocupando com futilidades praticamente, e quando a outra estava realmente absorvendo aquilo que seria interessante para ela, e a presença do mestre, que logicamente eternizou, né? É isso aí. Na linguagem corporativa faltou visão. Quer dizer, preocupado em perder a posição, esqueceu que aquele podia somar com ele e ganhar força. E é isso que Deus quer, né? Que a gente vai se tornando tipo. É por aí. Mas por aí. A vida está aí, as experiências, as adversidades, tudo vem para somar, para ajudar. De certa forma, se souber a pessoa encarar que aquilo veio para ajudar, né? É verdade. Chacoalhões que a vida dá, às vezes. É para a pessoa acordar, né, com a realidade. E convites, esse ano então uma beleza. Nossa, esse ano a internet... Esse ano a gente chora de tristeza, de ver aquele... A gente sabe que vê aquelas criaturas tendo a sua vida ceifada, aquela encarnação que a gente sabe que seria tão valorizada, né? No entanto, foi tolhida, ceifada, naqueles momentos, criaturas começando a viver, né? É verdade. Mas a gente sabe que cada um é um espírito em prova, como nós mesmos. Né? É verdade. Então a gente orar a Deus, pedir para que eles tenham novas oportunidades. É isso aí. Né? E ainda, independente essas situações que realmente são bastante complexas, né, bastante sérias e têm seu significado, esse ano nos parece que é um ano especial, né? Pelo menos, como a gente não sabe como é que vai ser o outro, então isso por aqui, por enquanto, é o melhor que nós temos. Mas os mesmos veículos que nos trazem, né, a todo instante coisas menos nobres, né, assim, para dentro da nossa casa, para dentro do convívio dos nossos familiares, estão nos dando a oportunidade esse ano aqui da gente ver bastante coisa edificante. Né? Então, o próprio filme do Chico, a gente falou agora, o nosso lar vai ser lançado daqui a pouquinho. E quantas pessoas, né, até pelos depoimentos, só a título de exemplificação, que estão trabalhando, né, estão participando desse trabalho, e só pelo fato de trabalhar foram lá com outro objetivo. Então, poxa, não é que o homem realmente fazia coisa boa mesmo, tem alguma coisa, e estão sendo assim, despertando por uma quase, que a gente sabe que não existe, casualidade. Está fácil. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso mesmo. Isso mesmo. Mas tem bastante coisa positiva. É como é um mundo de escolhas, e foi Jesus que nos disse isso. Esse ano dá para escolher bastante coisa boa. A nossa chance de errar diminuiu bastante. Esse ano tem bastante coisa boa para a gente acertar. Não tenha dúvida. Porque o mundo escolha. Plantou, sementinha da nossa mão, a gente põe na terra o que quer. Né? É por aí. É por aí. Eu conheci. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado a todos. Vamos agora nossas. Agora vamos cegar os nossos olhos e passar as nossas vibrações de amor, aquele momento de transmitir e passar amor aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos menos favorecidos. Por todas as crianças órfãs que se encontram nas creches aguardando uma colocação num lar, crianças aguardando
colocação por as pessoas também que se encontram nos asilos, pessoas já idosas, que os familiares colocam nos asilos e praticamente os esquecem. Esquecem que eles também são filhos de Deus, que um dia cuidaram da vida deles, quando eram crianças. Pelas pessoas que estão nos hospitais, no leito de dor, passando por provas, provações, vamos orar e pedir muito amor, muita perseverança, muita paciência, muita caridade que essas pessoas precisam. Exercitar a paciência. E todo sofrimento é um caminho para o progresso espiritual. Para aqueles que se encontram nas penitenciárias, cumprindo pena pelos males que cometeram, que Deus faça fluir no coração deles uma fagulha de amor e de arrependimento, porque afinal de contas também são filhos de Deus, tanto o bom quanto o mal, também é filho de Deus e merece uma segunda chance, um perdão e uma segunda chance. Pelos governantes do nosso Brasil, daqui da América do Sul, do nosso planeta, aqueles que detêm o poder nas mãos, vamos orar para que eles tenham boas intenções e ajam com o coração e com a razão, e não pensando materialmente. Precisamos de amor e de paz, de harmonia, de amor e de paz nesse nosso planeta. Porque ainda, mesmo no século XXI, onde estamos, ainda há pessoas passando fome e necessidade em países da América Central, da África, pessoas que vivem sem condições, que ganham menos de $1, menos de $1 por dia, por semana. Mesmo aqui no Brasil, tem pessoas que ainda há uma escravidão branca, pessoas que ainda trabalham nos campos, nas florestas, por um prato de comida e por um pouco d'água, sem ter um salário digno. São seres humanos, mas são tratados como animais. Que os nossos dirigentes se compadeçam dessas pessoas, que eles merecem um lugar ao sol também. Vamos orar por essas pessoas também. Por nossos familiares, por nossos lares, por nossos entes queridos, pela saúde de todos eles e finalmente por nós mesmos. Graças a Deus. Terminando essa nossa primeira parte do nosso trabalho, agora vamos aguardar em silêncio, vamos para a parte dos passes. Que assim seja.